Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. Então, apresentando aqui o meu convidado, que é o Dr. Thiago Lopes. Então, o Thiago, ele é doutor em psicologia, ele é sócio fundador do Instituto Farol, também é o precursor do modelo Denver no Brasil, e também pai, né, de 2 meninos. Ele tem muita experiência com autismo, principalmente autismo em bebês, por isso que eu também quis muito trazer o Thiago aqui para falar sobre esse assunto, e é algo que muita gente ainda tem pisa em ovos, né, Thiago? Tem medo, ou, poxa, será que é mesmo? Será que não é? E também eu tenho uma história particular com o Thiago, que depois a gente vai contar um pouquinho, com relação à minha filha, a Esther, quando eu estava suspeitando que ela tinha autismo, ela tinha algumas questões lá, quando ela é bebê ainda, então, quando a minha filha tinha aí por 6 meses de idade, a gente teve uma suspeita de autismo, mas isso eu vou contar mais para frente, por isso vocês têm que ficar aqui no podcast. E o Thiago foi uma das pessoas que me ajudou, teve muito próximo, assim, e eu sou muito grata a ele por isso, porque eu tenho certeza, né, bom, minha filha recebeu o tratamento que ela deveria receber, de excelência, porque eu fui, né, receber a informação dele, entender como que eu deveria fazer essa abordagem na minha filha, como fazer a estimulação com ela, e fiz já também cursos com ele. Então, seja muito bem-vindo, Thiago, muito obrigada por estar aqui. E eu quero começar com uma frase, né, que as pessoas falam, cada criança tem seu tempo, né? Aos poucos vai resolver isso aqui, espera tanto tempo que vai, daqui e você volta, espera 6 meses, daqui 1 ano você volta. Mas essa criança não parece autista, isso é coisa da sua cabeça, né? O que você pensa em relação a essas frases, muitas vezes ditas por médicos, né, que estão avaliando ali a criança, e há esses anos, né, sem um diagnóstico preciso, indo de médico em médico, sem fazer o tratamento que precisa, e aí com 4, 5 anos vai fechar um diagnóstico de autismo. Como que a gente trabalha em relação a isso? Qual a sua opinião? É aquela coisa, né? Quando a gente vai falar, sempre que possível, é bom a gente embasar em evidências, né? Basear em dados. E aí, é muito interessante. Eu morei 10 anos no Canadá e nós temos um dado lá muito importante, que é o seguinte: eles fazem a avaliação diagnóstica pelo próprio governo, né? Lá tem um sistema público de saúde que compreende essa avaliação diagnóstica, e eles começaram a fazer estatísticas em cima dessa avaliação diagnóstica. Antigamente, o governo do Quebec, da província do Quebec, que é onde eu morava, só fazia o tratamento para criança que tinha fechado o diagnóstico. Então, se chegasse lá, o médico via estar muito no limite, só que lá o diagnóstico eles passam EIDOS, passam ADR, fazem observação na escola, é um diagnóstico que envolve múltiplas etapas, é um diagnóstico que oferece muito mais oportunidades de observação para o médico ou para o psicólogo, porque psicólogo lá também pode fechar diagnóstico de autismo, quando especializado, evidentemente, oferece muito mais oportunidades de observação. E aí, o que acontecia? Eles faziam essa avaliação inicial quando era muito limítrofe, muitas vezes o profissional ia lá e colocava, não tenho certeza, volta daqui a 6 meses, volta daqui a 1 ano. E sabe o que acontecia, Kelly? 94% das crianças que eu falava, não tenho certeza, volta daqui a 1 ano, depois de 1 ano fechava o diagnóstico. Então, sabe o que quer dizer? Que com 94% dessas crianças eu perdi 1 ano da maior plasticidade cerebral que elas jamais vão ter em um outro momento da sua vida. Exatamente. Então, nesse ponto, a política pública, a política de Estado deles mudaram. Avaliou, tem risco de autismo? Tratamento para autismo. Porque 94% confirma autismo e os outros 6% que não bate autismo, geralmente é um atraso global de desenvolvimento ou um transtorno qualquer de fala, que o tratamento... Vai precisar de estímulo. Exato. Então, no final das contas, é aquela coisa, qual a sua opinião? Minha opinião não vale nada, mas quando eu vou falar em dados, eu já trago o seguinte, os dados nos mostram que, em média,
em lugares onde esse estudo foi realizado, 94% das suspeitas de autismo se confirmam em 1 ano de distância. Então, gente, faltou ali foi, muitas vezes, coragem ou um refinamento na avaliação para fechar o diagnóstico. Então, não vale a pena ficar esperando. É aquilo que, inclusive, eu recomendei quando a gente estava com aquela suspeita, né, da sua pequena, que é o quê? Gente, na dúvida, faz a intervenção. Porque se depois eu descubro que não era autismo, mas ali se levou, é porque tem alguma coisa, algum atraso. Ninguém fica desconfiando, geralmente, à toa, tá? Outra coisa, nós temos um estudo que compara a percepção de pais e de médicos para esses sinais de risco em bebês, tá? Com 1 ano de idade. Os pais preenchem um questionário, os médicos preenchem um questionário, e isso é um estudo. Adivinha qual medida teve maior precisão de identificação de sinal de risco? A dos pais, não foi a dos pais. Então, tá cheio de mãe doida, achando que tem sinal de risco, que passa um monte de gente negando e que a gente vai empurrando o diagnóstico para frente e que no final das contas lá na frente vai ver que a mãe não era tão doida assim. Então, baseado em evidências de que 94% dos que apresentam esse risco depois fecham, de que muito mais frequente, inclusive, que os pais tenham precisão de identificação de sinal de risco em bebês do que os próprios médicos, muitas vezes, e isso, gente, estudo, não é chute. Então, baseado nisso, assim, a minha opinião é, vamos seguir a ciência, vamos tomar atenção para o que os pais estão trazendo, vamos fechar logo esse diagnóstico, não vamos ficar esperando. Sem dúvida.